Hoje a gente vai conversar com o Dr. Anderson Pereira, ele é neuropsicólogo do sono. A gente vai falar sobre insônia, sobre distúrbios do sono. Vamos falar sobre sonho também, né, doutor? Sonhos que não viram realidade, ficam lá ali só na cama mesmo. Depois a gente tem que acordar Alice para a realidade dos fatos. E vamos conversar também, vamos falar, né, dos destaques do nosso bnews.com.br, trazer as principais notícias do nosso estado, do nosso Brasil. E também chamar a Flamarion com tábua de maré, giro no interior e daqui a pouquinho Lara para dar o seu recado. Vai ter também participação, claro, de Geraldo Júnior, Geraldinho, com perguntas aqui para o querido doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Bora rolar a vinheta então, Tesoura, trabalhar? Entrevista agora, na Baiana FM. 12h02, muito bem, a gente conversa agora com o doutor Anderson Pereira. Seja muito bem-vindo, boa tarde, bom dia, não sei se o senhor já almoçou, aqui na Bahia é assim, né? Já almoçou? Exatamente. Boa tarde, se não almoçou, bom dia ainda. Maravilha, então bom dia, boa tarde, agrada a todos, né? Gregos e troianos, então agradeço a oportunidade de estar aqui presente e fazer essa ação, né, de utilidade pública, trazer sobre a saúde, né, que é o nosso foco aqui. Agradeço. Com certeza. É um papel importantíssimo do jornalismo, doutor Anderson, de fazer serviço ao povo. A gente costuma dizer assim, é 1 hora aqui de consulta, de aula gratuita. Exatamente. Então o pessoal participa, manda o áudio no 719-9976-8930. Aliás, solta o dedo hoje, hein, Lu? Solta o dedo hoje, Lara, todo mundo. O que tiver de áudio do pessoal participando, coloca aqui no ar, porque a gente vai querer a participação de todos vocês aqui com a gente da Baiana FM 89,3 e também Baiana FM de Riachão do Jacuípe, a galera aí toda da área, da região cisaleira do nosso estado já participando aqui com a gente. Só para perguntar, para início de conversa, doutor Anderson Pereira, o que é que caracteriza uma boa qualidade de sono? Hoje eu dormi muito, quer dizer que é uma boa qualidade de sono? Hoje, sabe? Sim. Quais são, assim, as regrinhas, os critérios para falar? Lá. Ótimo. Do início, né? É. Da origem, o As fundamento. 8 horas precisam existir, de fato? Inclusive, sabe? Um pouco mais cedo eu estava até comentando sobre isso em uma outra circunstância. Assim, a gente, dentro da neuropsicologia do sono, a gente já chegou no entendimento, o consenso, né? De que é o mito das 8 horas. Inclusive, tem até um livro com esse nome, o mito das 8 horas. E o que é esse mito das 8 horas em termos práticos? É que convencionou-se, desde sempre a gente ouviu isso, né? Eu mesmo escutava isso desde criança. Tem que ter 8 horas de Tem sono. que dormir 8 horas de sono, mas é um mito. Porque qual o fundamento disso? O sono, ele tem uma predisposição genética, né? Da mesma forma que a gente tem nossa aptidão à ingesta de alimento, a beber água, existe também uma necessidade muito singular de vários grupos de pessoas que se tem. Então a gente tem os pequenos dormidores, são pessoas que têm a saciedade do sono na média ali 4 horas e meia. Os mesodormidores, ou seja, os dormidores médios, que fazem ali ciclo de 6 horas e meia, e os grandes dormidores por volta de 9, 10. Então, quando tirou-se uma média, chegou nessa média, digamos, ponderada de 8 horas. Então, concluindo, né? Dormir 8 horas é um mito. Qual o crivo que a gente vai utilizar? As horas que eu dormi, aquela ideia, né? Além de quantidade, né? Qualidade, são suficientes para revigorar minha energia. Quando eu acordo, eu me sinto bem, disposto, não tenho sensação de cansaço, não tenho sensação de irritação, eu tenho aquela sensação de que eu gostaria de dormir um pouco mais, aquele crivo, né? E concluindo, quando a gente vamos nos alimentarmos, né? A gente come e diz, não, estou satisfeito, né? Nos alimentamos. Então, assim, as horas que eu tenho me satisfazem, ou seja, é suficiente para revigorar, restaurar minhas forças e devolver o meu vigor, então esse é o crivo. Então, não é sobre as 8 horas. Não. Então, é o mito. É o mito das 8 horas, O mito das 8 horas de sono. Aquela ideia, verdade ou validade, né? Porque você sabe, Dona Maria, por exemplo, liga e pergunta, rapaz, eu chego em casa às 11 horas da noite, morta de cansada, ainda vou arrumar a casa, no outro dia eu tenho que estar no trabalho 6 horas da manhã. Como é que eu vou dormir Negócio 8 é esse horas? de 8 horas de sono? Então pronto, acabou minha vida. Acabou. Aquela ideia, Vitória, vem muito sociologicamente, quando a gente vai pegar os fundamentos históricos, né, da humanidade. Tem a divisão internacional do trabalho. E aí a gente criou as 8 horas, né? 8 horas de trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas de lazer, né? Aquela utopia da revolução pós-industrial, digamos que assim. Perfeito. Então, dentro desse cenário aí, a gente vê que aquela ideia, né? O paciente do livro não é o paciente da vida real. Então, a gente entende que mudam os tempos, né? Mudam-se as vontades e cada um tem uma necessidade distinta para revigorar. É isso mesmo. A utopia é muito ligada a essas conversas, assim, que a gente vê, enfim, papo de coach, como a gente brinca, né? Aí você fica assim, rapaz, se eu não estiver seguindo isso, eu tô fazendo tudo errado. E às vezes é um monte de teoria maluca que não condiz com a realidade, não condiz com a saúde, com medicina baseada em evidências. Exatamente. E que às vezes a gente vai se perdendo e se comparando também, né, doutor? Por isso, Vitória, que eu sempre falo muito assim do que existe de consenso científico. Por que eu me pauto por isso? Claro que amanhã pode ser um
um estudo e mudar tudo. Mas até então, o que está consolidado. Por que eu me pauto por esse crivo? Para tirar justamente desse critério do achismo, da opinião, do que eu acho que sim, eu acho que não. Então, quando a gente vai pegar realmente naquilo que está consolidado na literatura científica, a gente tira do crivo de opinião, que é aquela ideia, né? A gente vai se pautar as coisas como as coisas são. Então, e isso é muito comum em outras situações também. Recentemente explodiu aí a moda do TDAH, né? Então, quando a pessoa vai pegar os sintomas, ela diz, então eu tenho TDAH. Agora agora o negócio do altas habilidades, né? Agora eu sou superdotado, todo mundo agora é superdotado. Então, ou seja, o fato de você apresentar alguns critérios sintomáticos, digamos que assim, não é o suficiente para fechar um diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico é um processo de investigativo, né? Vamos então com o Geraldo Júnior, dono dessa zorra toda aqui, mandou o áudio dele e a pergunta dele. Vamos chamar Geraldinho. Você está na Baiana FM com Geraldinho. Olha, um abraço para você da capital, na região metropolitana, um abraço muito especial para você, todo o interior do estado da Bahia, um forte abraço para vocês que estão ligados aqui na nossa programação. Hoje aí a gente está batendo um papo aí, eu estou acompanhando aí, a audiência está muito legal, um papo com o Dr. Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Dr. Anderson, quais são os principais fatores que levam ao desenvolvimento da insônia e de outros distúrbios do sono na atualidade? Muita gente aí está aguardando essa resposta, muita gente aí está com essa dúvida aí. Fala aí pra gente, vamos lá. Agora sim, 12 horas e 7 minutos. Pode responder, doutor. Maravilha. Satisfação, Geraldinho, poder responder sua pergunta, seu questionamento. E excelente pergunta. O que é que a gente tem? A insônia, ela não é nada disso, digamos que assim, né, que a gente sempre ouviu falar do senso comum. Aquela ideia que é só uma coisa simples. A gente tem genes, existe uma predisposição genética para a insônia, que é o modelo clássico dos 3 P's, né? Existe uma predisposição genética para a insônia. Só que ter predisposição genética não é o suficiente para desenvolver nenhum tipo de patologia. E a gente tem o segundo pilar, né, que é o segundo P, que são os fatores precipitadores. Ou seja, algo acontece na vida da pessoa de fundo social, emocional, alguma situação atípica que vai gerar um ponto de estresse, que é um gatilho. Então, a gente tem a predisposição genética, que é o primeiro P. O segundo pilar, um fator precipitador, ou seja, que precipitou a insônia. E aí a gente vai tentar resolver o problema da forma como a gente entende que deve resolver, né, por um suposto saber. Então, a gente adota uma série de comportamentos para tentar resolver o problema. Esses comportamentos eu nomeei de condutas autolesivas. E o que é uma conduta autolesiva? É tudo aquilo que eu tento fazer para resolver o problema, que só piora o problema, porque a gente não tem o domínio do fato, né? Aí tem os fatores perpetuantes, é o terceiro P, e fecha a conclusão. Então, os fatores perpetuantes é justamente o que perpetua, ou seja, o que faz a insônia se manter. Então, os 2 primeiros fatores são o que gera a insônia, mas não são os que mantêm. Então, os que mantêm a insônia são uma série de comportamentos, e por isso que a gente, na neuropsicologia, a gente vai atuar nos comportamentos para dirimir aqueles fatores ali. Então, respondendo diretamente a Geraldinho, existe uma predisposição genética, um fator precipitador e uma gama de fatores perpetuantes. Tem coisa pior que a gente pegar o celular, a gente tá aqui tentando dormir, não consegue, tentando dormir, não consegue. Bate o olho no celular 2 horas da manhã. Aquilo dá um desespero. E aí você começa a ficar ansioso, porque já são 2 horas da manhã, você precisa acordar 5 e o sono não tá chegando, você começa a rodar na cama. Sim. Tá todo mundo aqui do estúdio concordando assim, ó, olhando assim, ó. Isso acontece, né? Porque é surreal. Isso aconteceu comigo de quarta pra quinta agora, nessa semana. Sim. Eu trabalhava 6 horas da manhã, então eu acordo 4h50, porque 6 horas eu já tô no ar, oferecendo carisma, dando notícia. Então eu acordo 4h50. Eu aqui rodando, daqui a pouco eu olhei o celular, 2h30 da manhã. Eu fiz, não é possível, mentira. E agora? Eu tô acordada ainda e agora eu preciso dormir. Aí você vai e entra no looping de desespero, de ansiedade, de nervoso, problemas a mil na cabeça. E aí? E eu ainda pensando, meu Deus, eu tomei melatonina, a melatonina não serviu. Não. Vitória, stop. Volta tudo, né? Não pode isso, não faça isso. Que malcriação. Primeiro, melatonina não trata insônia. Não é que trata insônia, mas dá aquele soninho gostoso, doutor. Melatonina só... Naturalmente, assim. Não, melatonina, inclusive, vai prejudicar a sua saúde. A gente pode se aprofundar um pouco Meu Deus! Nisso. Você vai ser contra a melatonina? Não é que eu seja contra. O consenso internacional já é claro que a melatonina só é prescrita em 2 situações, que é o transtorno do sono REM, que é um transtorno neurológico muito específico, muito bem descrito, e quando se tem o jet lag social, que é justamente aquela ideia quando a gente trespassa ali vários fusos horários, que aí o nosso relógio biológico fica um pouco confuso. Tirando isso, não há nenhum aparato científico como o by the book, né, o consenso da prescrição, embora ela seja bastante prescrita. Mas trazendo o primeiro ponto que você mencionou, da ideia de acordou às 2 horas, né, a gente tem um indício da chamada insônia terminal, que é que a pessoa iniciou o sono, se manteve durante um período e acordou, despertou.
eu costumo sempre trazer a reflexão, Vitória, que assim, o pensamento, ele é informação. Então, pensamento é informação. A partir do momento que você despertou e começou a fazer uma projeção de o que será se eu não dormir nas próximas horas, você já botou a área do córtex pré-frontal, que é uma área cerebral nossa, ligada a planejamento e informação. Essa área, ela é antagonista justamente do sono. Então, como que eu vou botar esse cérebro para repousar, né, digamos que assim, se ele está ativado na área justamente que vai exigir planejamento e ação? Então, é o chamado dos pensamentos ansiogênicos. E quando a gente fala... Bora falar de melatonina? Eu acho importante que a gente fale de melatonina. Polêmica. Criou. Você vai ser cancelado, Joguei a polêmica no ar. Você vai ser cancelado. E tem melatonina até de jujuba, melatonina de tudo que é jeito. Todo mundo ama melatonina. Não é que me dá sono, não. Mas eu sinto que, sei lá, vai ser um sono talvez ininterrupto. Eu tenho essa sensação. Tem pessoas que bebem água e dizem que teve muitos efeitos, né? Para além do que a água confere. A propriedade da água é ser insípida, inodora e incolor. Embora muitos tomem e atribuem a ela diversos atributos, né? É verdade. Em termos práticos, o que a gente tem? Aí tem o efeito placebo, né? A melatonina é um neurohormônio. Por que ele é um neurohormônio? Porque ele é um hormônio produzido pela nossa glândula pineal. Ela fica localizada no centro do nosso cérebro. Ela é apenas um sinalizador, né? Ao cair do sol, né? Baixa-se a radiação solar. E ela é um sinalizador para demonstrar ao nosso organismo que haverá, nas próximas horas, uma mudança de ciclo e vai se iniciar ali a mudança de vigília para sono. Essa fase de mudança é a hipnagogia, né? A gente sai do estado de vigília, como estamos aqui, para o estado alterado de consciência, que é o sono, hipnagogia. É somente isso. Então, aquela ideia, ela não promove o sono, embora seja prescrita suficiente. O que é que a gente conclui? Toda vez que você estiver tomando melatonina, você está tomando um neurohormônio, então você está fazendo uma reposição hormonal de um hormônio que talvez você não precise, porque talvez a sua insônia ou perturbação leve do sono não é derivado de deficiência de melatonina. Vamos fazer uma reflexão, Vitória. Imagine, eu não sou hipertenso, você é hipertensa? Não. Ainda bem. Vamos supor que o que é que vai nos acontecer se nós começássemos a tomar aqui remédio de hipertensão? Eu não sou diabético, você não é. Imagina se a gente começa a se aplicar insulina. Isso é tranquilo ou é grave? Grave. Assim é também quando você toma melatonina. Aí você vai me dizer, não, mas eu tenho um efeito. O início da minha explanação já disse, tem pessoas que tomam água, que ela é insípida, inodora, incolor, e atribui diversas situações, inclusive situações de cura, de milagre e tudo mais, né? Nem por isso a gente vai botar água e vender na farmácia. Perfeito. Conclusão, melatonina não trata insônia, esse é o consenso científico internacional. Perfeito, tá aí, ó. Explicação super mega esclarecedora. É por isso que a gente traz especialistas no assunto pra gente debater, conversar, explicar e levar aos ouvintes aí da melhor forma. A gente tem Lara agora, uma participação de Lara para falar dos ingressos e também chamar a galera para participar por áudio, porque já vão estar concorrendo, não é isso, Lara? Ao par de ingressos. Chama aí, por favor. Quero saber o que é que você vai trazer aí pra galera. Isso, boa tarde, Vitória. Boa tarde, doutor Anderson e ouvintes da Baiana FM 89,3. O programa De Cara com o Líder tem um par de ingressos para o show GAL 80, Orquestra Sinfônica da Bahia, que acontece hoje na Concha Acústica às 19 horas. Quer curtir esse show de pertinho, com aquele ou aquela acompanhante especial? Se ligue, viu? Mande uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp 719-9976-8930, dizendo o seu nome e a frase "Eu estou no De Cara com o Líder e quero ir no GAL 80". Ao final do programa, vamos anunciar quem vai curtir esse showzaço. É com você, Vitória. Nada. Estava conversando aqui no off com o doutor Anderson, neuropsicólogo do sono, e a gente falando de insônia, distúrbios do sono, higiene do sono, porque daqui a pouco eu vou chamar esse menino Flamarion para falar de tábua de maré e previsão do tempo, não é isso? Daqui a pouquinho. Antes eu queria perguntar sobre higiene do sono, doutor. É só uma falácia de Instagram, papo de coach, ou higiene do sono realmente pode ser levada a sério? Excelente. Vitória, você está com as melhores perguntas já feitas até então. O que é que a gente tem? Higiene do sono, muito bom você toca nesse assunto. Ela, de fato, é o que precisamos, mas existe uma ressalva, né? Aí a gente está falando de insônia. Então, se a gente está falando de insônia, a gente está falando de que existe um CID específico para insônia, que é o G47. Então, se tem um CID, existe uma patologia que está categorizada, né? Então, existe a classificação internacional dos transtornos de sono, ou seja, o consenso internacional que já catalogou mais de 60, mais de 70, em torno de 80 tipos de insônia. Então, insônia não é essa coisa levezinha de que eu tenho um leve, ou seja,
são diversas variações, são 6 grandes grupos que ela vai perpassando, se dividindo em outros subgrupos. Dentro desse cenário, a gente tem a chamada higiene do sono. É um nome até um pouco estranho, assim, né? Higiene do sono, higiene da ideia de que eu vou limpar algo. E parece até meio utópico, né? Da falha aí, que a gente vai falar, rapaz, é utópico isso. Eu largar meu celular às 18 horas da tarde. Daquela ideia, higiene, então, se higiene eu vou limpar o quê? O que tá sujo? Ou seja, a higiene do sono não é, assim, ela é necessária, mas assim, ela não é o que vai resolver, ela é um conjunto de cuidados que se toma, e é interessante que se tenha, ela compõe parte de um protocolo de um tratamento específico que é a TCCI, que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Então, assim, a higiene do sono é só um item. É só um item. É como, de repente, a gente vai pegar o pneu do carro, é só um item do carro, não é o automóvel como um todo, né? O que é que a gente entende? São geralmente os cuidados que a gente vê muito divulgado em mídia social, né? Então, se afaste de telas, não tome café... Diminua a luz, né? A iluminação. A pessoa chega até mim e diz assim, Anderson, eu já fiz de tudo e não resolveu. Assim, você não fez de tudo, você fez higiene do sono. Higiene do sono Era para ser o básico. É o básico, ou seja, a partir dali, eu digo assim, Vitória, e aí concluindo, te devolvendo, é como vamos passar por um processo de alfabetização. Saber as vogais é o básico. Mas saber as vogais não nos torna fluente em nenhum idioma. Então, o A, E, I, O, U é o básico. Então, a higiene do sono é o A, E, I, U, digamos assim, as vogais do idioma de dormir. E assim, a gente está conversando com o doutor Anderson Pereira, ele é neuropsicólogo do sono. E assim, como da área de psicologia, a gente está falando de seres humanos, né? De pessoas. Justamente. Então, por exemplo, eu vou ter uma pessoa que vai me dizer... Doutor, me poupa essa conversa de café. Eu tomo um café 10 horas da noite, meu cafezinho, que eu não largo por nada, e durmo tranquilamente, maravilhosamente bem. E tem gente que vai tomar o café 3, 4 horas da tarde e já vai refletir no seu sono. Vai chegar de noite, vai estar muito acelerado. Então também não há uma regra absoluta para todos os cidadãos do mundo. Não é sobre isso. A psicologia também fala. Claro que existe, né? Aquela coisa que a gente precisa, por exemplo, ninguém vai sair na rua porque precisa cumprir regras. É claro que existem ali estudos gerais. Sim. Mas também é muito isso, né? De ser humano para ser humano, de pessoa a pessoa, porque tem gente que é acostumada. Agora também tem gente que fala que o sono é ótimo com o café 10 horas da noite e talvez não seja tão ótimo assim, né? Posso falar a história real? Pode. A história real, né? Por Você tá me favor. autorizando, né? Eu só falo se você autorizar. São níveis de camadas. Por Vamos lá. favor, O que é que a gente largue tem? o doce. O que é que a gente tem? Você já viu aquela... Você já deve ter ouvido falar disso, né? Aquela situação que a pessoa diz assim... eu, quando bebo, né, bebida alcoólica, dirijo melhor. Já ouviu falar disso? Ave Maria, não. Não, tem gente... Isso rola uma conversa assim. Ainda bem que eu acho que essa deve ser das antigas. Das antigas. Hoje a minha geração, eu acho que se inibe pra falar disso. O que é que a gente ouve? Isso já acontece. A gente sabe que não é assim. É um ato de imprudência e que vai acarretar justamente acidentes. Ou seja, isso aí não existe. Então, tão grave é, a pessoa diz assim, quando eu bebo, eu dirijo melhor, que a gente sabe que é algo grave e algo irresponsável. Se a gente pegar analogamente a ingestão do café, ela prejudica o sono. Aí a pessoa vai dizer, mas eu tomo café 10 da noite e durmo bem. Muito bem, é porque essa pessoa não sofre de insônia. Qual a comparação que eu faço? É como, por exemplo, a gente não tem gastrite, a gente pode tomar um refrigerante e não vai sentir nenhum tipo de azia. Mas para uma pessoa que tem gastrite, qualquer bebida ácida vai gerar a azia. Então, a cafeína, e aí concluindo, ela é da família das xantinas. Ou seja, ela é um neuroestimulante, ela coloca a parte cerebral em estimulante. Então, como é que eu estou querendo estimular o cérebro, né, que é o órgão, que nosso sono é produzido por ele, e eu quero que ele se acalme e mude a frequência. Outras pessoas vão dizer, mas com barulho pode estar o barulho que tiver e eu durmo apago. Bem. Tudo bem, porque essa pessoa não sofre com insônia. É como uma pessoa que não tem um problema ortopédico nos joelhos, ela pode subir vários lances de escada e não vai ter dor nenhuma. Verdade. Mas a pessoa que tem um problema grave de joelho, qualquer movimento que ela faz vai sentir dor. Então, ou seja, é muito interessante a gente ficar atento, ou seja, as pessoas que não sofrem com o problema, né? Então, você pode fazer práticas, inclusive, abusivas do seu organismo e isso não é o critério de que não dá efeito. Ou seja, quando a gente bota os eletrodos, a gente vê que há, sim, alteração do sono. Agora, Coronel Esturaro, que está na escuta agora aqui com a gente, inclusive falando sobre insônia, ele perguntou sobre uso de medicação para dormir. Você sabe que tem gente que tem medo de usar remédio para dormir e não acordar mais. E tem gente que precisa, que depende de remédio, né, doutor? Sim. Existe assim a gente falar em insônia crônica? Não sei como é que trata isso. Tem. O primeiro nível da insônia é a insônia aguda. Justamente aquela ideia. Aí a pergunta inicial, né? Como que a gente sabe se eu tenho insônia ou não tenho insônia? Eu sempre digo, uma perturbação leve do sono não é insônia. É natural a gente ter algumas variações, como é natural a gente ficar gripado em algum tempo, mas não significa que a gente tem uma bronquite.
né? Ou seja, é natural. Então, uma coisa é uma perturbação leve do sono, é normal, é natural. Outra coisa é insônia. Então, quando que eu tenho insônia? Quando eu tenho, de fato, um estado de baixa qualidade do sono, com a frequência maior do que 2 a 3 vezes por semana e que isso perdure por mais de 2 a 3 meses. Então, está uma categoria ali de uma insônia aguda. O que é aguda? Pontual, específica. Em não tratando, ela tende a se cronificar. Então, a gente já passa para o quadro aí de insônia crônica. Dentro desse cenário, a gente tem diversos artifícios, né? Então, tratamento farmacológico, que é por meio de uso de medicamentos, né? Fármacos, e o tratamento não farmacológico, por meio da terapia cognitivo-comportamental específico para insônia. A não farmacológica é a minha abordagem de atuação e prática. E a farmacológica é uma atuação que existe também porque, Vitória e ouvintes aí, e o coronel estouraram, que existe, de fato, transtornos psiquiátricos que geram insônia, e a intervenção medicamentosa, ela é de fato necessária. Existem quadros depressivos que geram insônia, então a intervenção medicamentosa é necessária até para que a pessoa recupere um pouco o ânimo, para poder ter ânimo para fazer o que precisa ser feito. Existem quadros de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, que precisa de intervenção medicamentosa para poder recuperar. Síndrome de pânico, ou seja, poderia ficar aqui bastante tempo listando, né? O CID inteiro, que é necessário fazer intervenção medicamentosa. Só que agora, entretanto, que a intervenção medicamentosa é uma linha. Porém, o consenso internacional, aquela ideia, né, já está claro que o padrão ouro de tratamento para insônia ela não deve ser farmacológica. A primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da terapia cognitivo-comportamental específico para insônia, conhecido como TCCI. Às vezes é muito mais simples do que se imagina, Sim. né? Muito mais simples. E não tem nada melhor do que uma noite de qualidade de sono. Porque às vezes que você perde noite, ou que você tem uma noite, né, de sono ruim, o outro dia você tá inútil. Parece que você foi atropelada por um caminhão. Mas é justamente isso, Um Vitória. zumbi. Para você ter uma noção, é tão delicado, assim, tão valioso, que inclusive a privação de sono, ela é utilizada como um instrumento de tortura. Tão valioso é o sono que a privação de sono é utilizada como instrumento de tortura. Então, quando a pessoa não dorme, ela... É isso mesmo. Imagine a gravidade disso. Não tem nada melhor que uma boa noite de sono. É uma viu? agressão à parte cerebral. Aliás, até tem, mas deixa quieto. Tem áudio de ouvinte, 719-9976-8930 participando aqui. Vamos colocar. Geraldinho, tem mensagem de WhatsApp aí, líder. Vitória, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. E quem dorme demais, que é o meu caso, dormir demais não, eu durmo o dia todo se for o caso. Se eu deitar, estou em casa, deito, eu acordo 8 horas, né? Eu acordo 8 horas, tomo café, me jogo na cama de novo, fico assistindo televisão, eu assisto televisão deitado. Aí eu tiro outro soninho, vamos supor, de 8 até 9 e pouca. Aí desperto, almoço, me deito, durmo, aí vai, quando dá 3 horas da tarde eu desperto, um exemplo, aí depois eu durmo de novo até 6 horas, depois desperto, quando dá 11 horas, meia-noite eu tenho sono de novo, durmo na noite, eu acordo 2 vezes na noite, toda vez que eu acordo, volto para dormir, eu durmo de novo, pego no meu sono, eu acho que é um bom sono, as pessoas dizem que eu durmo demais, existe essa história de dormir demais, é algum distúrbio a pessoa dormir demais? Baiana! 12 horas e 24 minutos. Não, Vitória, a senhora só dorme o dia O todo. que é que você acha disso aí, Vitória? As pessoas acham que eu durmo demais. Não, senhora. Será? Será? Fala aí, Vitória. Só dorme o dia todo e estão dizendo que eu durmo demais. Olha, brincadeiras à parte, muito obrigada a esse ouvinte que participou e fez aqui sua pergunta, Rosemary. Obrigada, Rosemary. Por favor, doutor. Senhora Rosemary, o que é que a gente diz? Pelo breve relato que a senhora trouxe, né, aquela ideia, não há mais o que dormir durante a noite, que todo o sono foi consumido durante o dia, né? Qual é a comparação que eu faço? Aquela ideia que a pessoa acorda, ela toma um café, e aí depois ela belisca um pouco, aí come uma frutinha, e vai comer um pãozinho, e vai se alimentando, ou seja, provavelmente, o que é que vai acontecer? Ao meio-dia, essa pessoa não vai ter apetite suficiente para almoçar. Então, aí foi interessante, a pergunta até interessante de Rosemary, toca em 2 pontos específicos da neuropsicologia do sono. Um é o chamado, a ideia do impulso do sono, então, ou seja, a partir do momento que nós acordamos, né, despertamos, voltamos, saímos do trânsito do sono e voltamos à hipnopopia,
a gente é construído o impulso do sono. Então, nossa movimentação física, aquilo que nós fazemos, nós nos movimentamos, atividade cognitiva, atividade intelectual, atividade física, tudo isso vai gerando as adenosinas no nosso organismo, que são créditos que vão ser gerados às nossas horas de sono de reconstrução. No seu breve relato, você deita, dorme, ou seja, há uma forte tendência aí de uma inatividade. E aí diz que gera bastante sono. E toca no outro ponto, que é chamada hipersônia ou hipersonia. Então, não dormir o suficiente, né, é um problema de saúde. E dormir demais também está um problema. Já está ali registrado como uma hipersônia ou hipossonia, depende muito da pronúncia de cada um. Dentro desse cenário, porque os excessos, né? Os excessos são perigosos, né? Sempre. Aquela ideia. Então, pelo que o breve relato, claro que é um relato muito simples, eu passo o dia todo dormindo, né? Então, assim, mas qual seria a sua sugestão, doutor? não, a ideia existe um conjunto organizado de protocolos de informações de uma mudança de hábito. Então, lembre-se que o nosso cérebro ele trabalha com a plasticidade. Ele é o órgão que ele é voltado para se adaptar e para entender. Ele está o tempo todo captando pistas ambientais e dizendo o que é que eu tenho que fazer. É muito comum, por exemplo, situação. Você tem seu time de preferência. Tenho. Não tem? Então, tá no meu nome. Então, você é a Vitória que torce por Vitória. E Claro. aí você, de repente, está assim. Aí você está ali atenta. Quando o seu time faz um gol, você tem aquela vibração. Quando o seu time, de repente, não está tão bem, você fica um pouquinho mais triste. Ou seja, existe um evento externo que aconteceu que lhe impactou em emoção. Então, ou seja, o nosso cérebro está o tempo todo captando o que está acontecendo no ambiente e interferindo no nosso comportamento. Então, qual é a ordem que ela está dando para o cérebro dela? Que está tudo bem, está tranquilo, ou seja, aquela coisa do marasmo, da quietude. Então, ele está o tempo todo dizendo assim, eu já estou preparado para a não atividade. Então, ela não tem uma rotina fixa ali. Por exemplo, acorda, dá uma caminhada, Exatamente. faz uma movimentação, né? Então, concluindo, não ter o sono é ruim, que é a insônia, e a hipersônia ou hipersonia também é um transtorno já registrado. Eu tenho uma pergunta também em relação à atividade física, exercícios físicos à noite. Sim. Tem alguma ligação a prejudicar o sono? Por exemplo, treinou de noite, fez um futevôlei de noite, a corrida só deu de noite. Porque tem pessoas realmente que funcionam mais à noite do que pela manhã. Eu não sou essa pessoa, eu funciono de manhã. Mas eu sinto que de noite, se eu for fazer qualquer atividade, eu vou estar mais acelerada. Mas tem gente que fala, não, pela endorfina, Sim. eu acho que eu relaxo mais e durmo melhor. Sim. Então também vai de pessoa a pessoa ou tem um estudo geral sobre isso? Excelente. Aí, aquela ideia, a gente está naquela dinâmica do fato ou fake, né? Inevitavelmente, né? O que acontece? A gente tem, assim, o livro, né? Ou seja, o paciente do livro não é o paciente da vida real. Sempre repito essa frase. É no by the book, né? No que está na literatura se diz, e até aquela do higiene do sono, né? Não faça atividade antes de dormir, evite. Aí, quando se fala isso, qual é o vínculo que se tem? Geralmente, a atividade física vai estar vinculado à academia, onde vai ter muita luz, ou seja, uma hiperexposição luminosa, o que vai inibir, né? Melatonina, de uma forma geral, que de fato é o hormônio que cria ali o aviso. Som alto, vai estar ali som alto, aquele ambiente que é cheio de estímulo. Então, ou seja, quando eu me retiro do ambiente estimulante, o cérebro ainda está processando aquelas áreas, aqueles estímulos. Então, se diz que não se faça exercício porque vai prejudicar o sono. Isso é para um grupo de pessoas. Para outro grupo de pessoas, justamente estar em atividade física 9 da noite, 8 da noite, 9h30, 10 horas, é o que vai, por meio das as contrações das fibras musculares, vão liberar miocinas, vão liberar endorfinas, ou seja, aquelas contrações musculares funcionam como se fosse uma espécie de uma massagem que vai dar tão bom bem-estar satisfatório para a pessoa, que o relato que alguns pacientes me têm é o seguinte: Anderson, eu faço meu exercício físico, chego em casa, tomo meu banho quente e tenho um nocaute. Aí tanto que eu registrei, peguei esse conceito, estou escrevendo sobre isso, né, o efeito nocaute. Então, seria também desmistificando esse mito de que não faça exercício à noite. O que é que a gente vai entender, Vitória, concluindo, te devolvendo? Que a gente tem as pessoas que são matutinas e as pessoas que são vespertinas e as pessoas que são mistas. A gente sempre ouviu falar isso, né? Eu sou matutino ou sou vespertino, mas geneticamente, tem pessoas que funcionam mais pela manhã, aquela ideia, a academia nem abriu, as pessoas já estão lá na porta, né? 6 horas da manhã, 5h30, enfim, tá ali. E outros não. Se eu fizer exercício de manhã, eu tô com péssimo humor, não vou querer fazer, ou seja, eu começo a ficar um pouco mais up to date, ou seja, mais com vigor ao cair da tarde. Então, a gente tem pessoas que são vespertinas, pessoas que são matutinas e pessoas que são mistas. E isso vem de onde, Anderson? De predisposições genéticas. Então, concluindo e respondendo, depende de cada caso. Para alguns, o exercício físico vai ser ruim, vai prejudicar de fato o sono, porque vai hiperestimular, e para outros não, vai ser o que ele precisa para justamente poder fazer a transição. Perfeito. Então, desmistificando aí sobre fazer exercício de noite, interferir no sono. Mais uma vez, a gente esclarecendo, né, aqui com o doutor Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Além da insônia,
quais são os outros distúrbios do sono que as pessoas podem relatar, que o senhor vê muito na realidade, no dia a dia, além da insônia? Isso. A insônia... Ou ela se divide isso, em várias? aquela ideia, digamos, Brasil, né? Aí a gente vai botar os estados, as cidades, as regiões todas, né, que se tem ali. Então, ela está num universo chamado insônia. Então, dentro desse universo, a clássica, né, chamada AOS, que aí seria a apneia obstrutiva do sono, que, ou seja, a interrupção da respiração enquanto está ali se dormindo, uma baixa oxigenação cerebral, hipóxia, e aí a pessoa acorda geralmente com o coração acelerado, ela teve uma interrupção do fluxo de respiração. E é muito comum. E isso pode estar associado àquilo que a gente conhece muito bem, chamado ronco. Então, muitas pessoas roncam durante o dormir, né? Algumas pessoas dizem assim, eu acordo com o próprio ronco. Outros dizem assim, o ronco, ele acorda a casa toda e ele sozinho que não acorda. Então, seja... Obrigatoriamente o ronco é um problema de saúde? Tem alguma questão ali? Sim. Você tem, já está... Não é somente uma coisa horrorosa que a gente precisa conviver. Algumas pessoas até brincam, né? Vira assim a brincadeira da família. O seu pai ronca, o tio ronca, ou seja, fulano vai dormir aqui, então você vai dormir em tal lugar por causa do ronco. Ou seja, a gente está falando de uma obstrução do oxigênio. A gente sabe que nada mais importante para o nosso organismo do que o oxigênio. Então, imagina só que eu tenho uma condição que priva meu organismo, em alguns momentos, de oxigênio, que é o elemento vital para a vida. Então, a gente tem a AOS, que é a sigla, né, da apneia obstrutiva do sono. Então, essa apneia vai desencadear ali uma baixa oxigenação. Isso agride a nossa parte cerebral, porque é como se a pessoa estivesse dormindo e alguém chegasse lá e apertasse o nariz. A pessoa fica... Aí desperta, ou seja, isso acontece naturalmente, digamos que assim, ou seja, tão agressivo é. O que é que a gente acontece? O que é que isso vai desencadear? Qual a consequência disso? No outro dia a pessoa está muito cansada, ela diz, eu não sei porque eu só acordo cansado, porque ela tem provavelmente uma hipótese de uma apneia obstrutiva do sono, cefaleia, né, que é a famosa dor de cabeça, porque isso agride a parte cerebral. E aí, Vitória, foi muito bom você trazer essa questão, porque a gente tem diversas áreas do sono. Não é a neuropsicologia do sono. Tem a neuropsicologia do sono, tem, de fato, o médico do sono, né, medicina do sono. Sim. Tem o fisioterapeuta do sono, que é justamente o grupo dos fisioterapeutas vão trabalhar com o CPAP, que é um aparelho que se coloca justamente para fazer a correção motora física dessa questão do ronco. A gente tem o nutricionista do sono, ou seja, tem diversas áreas da saúde que se atém a isso, porque existem deficiências nutricionais que geram insônia, hormonais que geram insônia, ou seja, a causa ela é multicausal e a solução ela é multidisciplinar. O problema é complexo e o problema complexo não vem de uma única solução. Então, basicamente, a gente tem essa ideia da apneia, né, que seria um transtorno. Perfeito, respondido. E tem vários outros também. Eu a gente imagino. tem o sonambulismo. É porque a gente fala muito de insônia, mas sonambulismo. O sonambulismo. Você sabe que eu tenho um amigo muito próximo que ele é sonâmbulo, Sim. mas já aconteceu coisa assim, dele levantar e ir no banheiro, desmaiar, Sim. cair. Você falou do sonambulismo. E é perigoso, né? Total. Precisa tratar. Porque isso contraria uma função natural do nosso organismo no sono, que é a atonia muscular. Anderson, o que é isso? Palavra difícil. Atonia muscular, quando a gente entra em sono, o nosso corpo fica ali paralisado, para evitar justamente que a gente se machuque. Então, ou seja, quando ele dormindo, o organismo se movimenta e já está contrariando o estado natural do sono. Ou seja, ele está adotando um comportamento em vigília que não é em sono, né? Um comportamento que é da vigília, ou seja, está acordado no sono. Então, é um transtorno. O sonambulismo é um transtorno. Aí você comentou isso agora, eu lembrei agora fazer uma nota de rodapé, uma pergunta aí do Coronel Esturaro, que é o seguinte, a ideia dos medicamentos. Sim. Alguns medicamentos, inclusive, geram alucinação. A gente teve vários casos de medicamentos aí que foi uma promessa que vai resolver e geraram relatos aí, inclusive foi divulgado amplamente em meios de comunicação, pessoas que tomavam o medicamento, inclusive pegavam o carro, dirigia, ia fazer... Teve vários casos, a pessoa saía de casa, depois acordou pela manhã, viu a casa toda mexida, foi dar queixa na polícia, aí quando foi ver, foi pegar as câmeras, a própria pessoa mexendo tudo, outro comprou um pacote de viagem. Que loucura, né? E aí fez história e todo fantasiado, disse que ia ver a rainha da Inglaterra. Aí os amigos falaram, mas o que está acontecendo com você? Olha seu Instagram aí. E aí, ou seja, porque fez uso desse princípio ativo, e o que eu sempre digo, Vitória, não brinque com a química cerebral. Você não sabe quais são suas predisposições genéticas herdadas de pais, avós, bisavós, tataravós. Você pode ser o escolhido da vez. Lembra quando a gente estava na escola que a gente estudava Gregory Mendel, o negócio da genética, tinha lá a ervilha amarela, a ervilha verde, né? Então, ou seja, só na outra geração que tinha que a ervilha ficava enrugada, ou seja, a gente não sabe quais são as predisposições genéticas que a gente lembra? Predisposição genética. O remédio funcionou com essa amiga minha, ela tá ótima coisa, vou tomar também, porque comigo vai funcionar. Lembra do modelo dos 3 P's? Uma predisposição genética,
um evento que precipita e uma série de comportamentos que perpetuam. Então, de repente, alterar aquela química cerebral pode ser o ativador daquele gene que vai desencadear uma série de transtornos que se tem. Então, concluindo e lhe devolvendo, tem o sonambulismo, né, que quebra a serotonina. A gente tem a ideia daquela sensação que a pessoa está caindo, tem um pouco disso. Tem pessoas que acordam gritando. A própria hipersonia, que é essa ideia de dormir bastante. A ideia dos pesadelos, você falou um pouco do sonho, né, que ela ia falar um pouco disso. Ou seja, tudo que foge ali da ideia de estar em vigília, como a gente está aqui, e entrar em sono, hipnagogia entrou em sono, e qual a função do sono? Recuperar, regenerar todo o nosso corpo. Estar em vigília aqui, ele é catabólico, ou seja, ele destrói tecido, ele cansa tecido, ele desgasta músculo, cartilagem, tendão. Dormir, ele é anabólico, ou seja, ele produz tecido, ele reconstrói tecidos. Então, ou seja, quando a gente não dorme bem, a gente não está reconstruindo o nosso tecido. Perfeito. Perfeito, é por isso tão importante, né, a gente levar o sono a sério. Sim. Tem giro com o Flammarion, é isso, giro nas ruas, vamos chamar. Giro na Rua. Olá, Vitória Alves, muito boa tarde, bancada e ouvintes do programa De Cara com o Líder, girando pelas principais ruas e avenidas da capital baiana. Cá estou eu com a previsão do tempo para hoje em Salvador, fazendo 26 graus com tempo nublado, podendo chover a qualquer hora do dia. Já a tábua de maré para hoje, Vitória, a próxima maré alta ocorrerá às 17 horas e 58 minutos e a próxima maré baixa ocorrerá às 23 horas e 52 minutinhos. E temos a parceria do BNews, o site que mais cresce na Bahia e no Nordeste. Flammarion, girando pelas principais ruas e avenidas da primeira capital do Brasil para o programa De Cara com o Líder. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Você está na Baiana FM com Geraldinho. Muito bem, 12 horas e 37 minutos. De volta aqui ao De Cara com o Líder, hoje comigo, Vitória Alves. A gente está conversando com o Dr. Anderson Pereira, neuropsicólogo do sono. Antes, só um recadinho. Neste sábado, amanhã, dia 27, será lançado no Centro de Cultura Cristã da Bahia, no Costa Azul, o livro Exemplo Além do Púlpito, biografia do pastor Rodrigo Silva Santana. O evento começa às 6 da noite. O lançamento acontece na rua Doutor Augusto Lopes Pontes, número 262, em Salvador. O livro já está disponível em pré-venda, viu? A obra presta homenagem pelos 100 anos de nascimento do pastor, que foi presidente da Assembleia de Deus na Bahia entre as décadas de 1960 e 1980. Vamos chamar Geraldinho com pergunta para o neuropsicólogo. Você está na Baiana FM com Geraldinho. Doutor Anderson, eu estou voltando aqui com mais um questionamento. Desde que anunciei a entrevista aí nas redes sociais, muita gente está perguntando na prática como é que funciona a reabilitação neuropsicológica do sono e quais os principais benefícios de tratamento não farmacológico, né? Muita gente está perguntando isso aqui pra gente. Diz aí pra gente, vamos lá. Vamos lá, 12 horas e 39 minutos. Maravilha, Geraldinho. Mas uma pergunta excelente. Então, em termos práticos, o que é que a gente vai entender? O nosso sono é produzido pelo nosso cérebro. Então, ele é o órgão que produz o nosso sono por meio de uma região chamada núcleo supraquiasmático, que é o nosso NSQ. Quando eu tenho insônia, eu tenho uma disfunção nessa área. Então, a área da ciência que trabalha com a reabilitação, justamente a neuropsicologia, né? Daí deriva a neuropsicologia do sono, que a gente vai reabilitar. Qual o paralelo que eu faço disso? Assim como a pessoa tem um AVC, né, que é o acidente vascular cerebral, e ela perde, em alguns momentos, a função motora, né, coordenação motora fina, em alguns momentos perde a fala, a capacidade de articular, né, vocábulos. Então, a pessoa vai reabilitar esse cérebro, porque esse cérebro já pegou, já tocou, já manuseou. Então ela vai por meio ali da fisioterapia, né? Então um programa de sessões, onde vai por meio da fisioterapia recuperar a coordenação motora fina. E por meio da fono recuperar a parte da fala. Por que eu faço essas duas comparações? Porque a gente entende o conceito de que o cérebro ele precisa ser reabilitado em funções que foi perdida. Então o que é reabilitar? É devolver uma habilidade perdida total ou parcialmente.
Então, dentro desse cenário, se o cérebro ele comanda nosso tocar, nosso caminhar, né? Algumas pessoas têm um AVC, o acidente vascular cerebral, prejudica a marcha, né? O caminhar. Então, o fisioterapeuta vai reabilitar. O fono vai reabilitar na parte da alça fonológica e refazer toda a parte de fono. Na parte de sono, nosso núcleo supraquiasmático, ele desregulou por vários motivos, né? Ele ficou disfuncional, então a gente vai reabilitá-lo. Como que isso se dá na prática? A gente vai fazer um inventário de comportamentos, ou seja, a gente vai fazer com que esse cérebro capte as pistas ambientais, sinalizando e alinhando o relógio biológico com o relógio social. Então, se socialmente 1h, 13 horas da tarde, nosso relógio biológico tem que contar 13 horas. Então, grande parte da assincronia que tem, a gente está falando de ciclo circadiano, mas a gente poderia falar de ciclo ultradiano, de ciclo infradiano, são diversas ciclagens que se tem, a gente tem que alinhar. Então, o que é que a gente vai ver ali? Quando eu vou fazer um inventário do comportamento da pessoa, né, do paciente, o primeiro passo é como que está esses relógios, ou seja, biologicamente está assíncrono. Esse relógio biologicamente está contando que é 3 da tarde, só que socialmente já é 3 da manhã, já era para estar dormindo. Então a gente vai fazendo um ajuste como? A gente vai sinalizando para esse cérebro e sincronizando ele, desde regulando horário de alimentação, porque o nosso intestino tem um sistema nervoso dele próprio, chamado sistema nervoso entérico, e aí compõe parte do ciclo circadiano. Uma série de condutas autolesivas, que eu já listei mais de 60 condutas autolesivas, Vitória. Então, quando a pessoa vai fazer o tratamento comigo, a gente vai fazendo um inventário dessas condutas e vai dirimindo essas condutas, coisas que a gente acha que não tem vínculo, que não tem nenhuma relevância, que vai prejudicar o sono, mas prejudica diretamente. Eu sempre costumo dizer que a gente nunca tropeça numa montanha, né? A gente tropeça nas pequenas pedras que se tem. Verdade. Então, uma série de condutas autolesivas que a pessoa vai cometendo a partir do ato de acordar até dormir. Então, quando junta todas as camadas, isso está sinalizando para o cérebro um horário que não é. Então, como que a gente faz? A gente vai começar a modular, aumentar o impulso do sono. Então, tem uma série de condutas que vai fazer para aumentar esse impulso do sono, retirar as condutas autolesivas e sinalizar claramente alinhando o relógio biológico com o relógio social. Então, basicamente, digamos assim, superficialmente falando, é fazer essa reabilitação. Porque o nosso sono é produzido pelo nosso cérebro. E o sono, ao contrário do que a gente entende, ele é um comportamento, chamado comportamento não manifesto, né? Aquele comportamento que a gente age. A gente sempre associa comportamento com movimento, né? Mas estar parado também é comportamento. Dentro desse cenário, como é comportamento, a ciência, né, da psicologia, a ciência do comportamento, daí a neuropsicologia como reabilitando esse cérebro. Olha, aqui no nosso YouTube, eu tinha esquecido, inclusive, do nosso YouTube. Minha Nossa Senhora, que esse horário não é meu, eu tô aqui desacostumada com as coisas. No YouTube, Canhão de Salvador participa e diz assim, Canhão, diga como é seu nome, pra não ficar te chamando de Canhão de Salvador. Fernanda Gaspar diz, boa tarde, Vitória, Ionara Paraíso também. E o perfil Canhão de Salvador diz, boa tarde, o sono não é para descansar. Inclusive, a gente consegue descansar sentado. A função do sono é faxinar a mente, fazer um backup do importante e descartar o desnecessário. Joelson Gesteira também diz, boa tarde, Vitória, excelente entrevista, parabéns pela escolha do tema e do profissional, muito seguro e preparado. E a gente tem ouvinte no 719-9976-8930 participando. Vamos colocar no ar. Geraldinho, tem mensagem de WhatsApp aí, líder. Alves, bom dia, bancada baiana, bom dia, doutor aí. Eu não sei se é impressão minha ou se existe algo relacionado. Parece que quando eu durmo demais, que eu passo do horário, eu acordo cansado. É verdade isso? Você está na Baiana FM com Geraldinho. Baiana! 12 horas e 4 minutos. E aí, doutor Anderson? É mais ou menos por aí. Eu acho que tem essa sensação geral, né? É verdade isso ou é só assim, só... As melhores teoria? Perguntas eu tô tendo aqui. Rapaz, eu tô impressionado porque tá me dando a oportunidade de poder desbravar as camadas, né, que eu digo. Aí, Vitória, a gente vai passar por algo chamado... excelente. Arquitetura do sono. Uma palavra bonita, né? Mas é bem assim, ou seja, existe a arquitetura do sono. E aí que é justamente essa sensação. O que é a arquitetura do sono? O nosso sono ele se dá dentro de uma arquitetura, dentro de uma organização. Então, estamos em vigília, que é um estado de consciência. A gente vai passar por N1, a hipnagogia, né? Entrou em sono. O primeiro estágio do sono é o N1. É um estágio do sono que a gente tem. Não fica, aí, digamos, como se a gente fosse mergulhar, né? Aquela primeira nível ali de mergulho. Vai passar para um outro nível de estado de consciência, que é o N2, em outro estado do sono. E aí a gente fala muito de sono REM, né? Só que não se fala tanto do sono sol.
Nunca nem ouvi falar. Sono de ondas longas, ondas lentas. Então, sono sol, que é o N3, que é a parte mais profunda do sono, onde se recupera justamente a parte de memória. A nossa informação sai do hipocampo e vai fazer a parte de registro de memória longa, memória de longo prazo, a parte de atenção, memória semântica. Só, que interessante. Memória semântica, memória prospectiva, memória do futuro. Já ouviu falar em memória do futuro? Não. Por exemplo, quando você está aqui, você está lembrando. Quando eu terminar aqui a entrevista com o Anderson, eu tenho que fazer tal coisa. Então, você está lembrando de algo que você tem que fazer no futuro. Não, enquanto eu tô fazendo entrevista com você, eu já tô fazendo 53 coisas, imagine, daqui a pouco. Geralmente a gente associa a memória com algo do passado, só que a gente tem que lembrar de fazer algo no futuro. Então, Verdade. a memória prospectiva, isso exige o vigor cognitivo, memória implícita, memória semântica, memória episódica, ou seja, uma série de capacidades que se tem que vai ser justamente alicerçada, vai ser ali justamente consolidada no sono de ondas longas, sono sol. Tem o sono REM, é o famoso, né? Aí toda a família tem o famoso... Que nunca dá certo esse sono REM. E tem o... Esse meu relógio aqui mesmo mostra esse negócio de sono REM, o meu é sempre ruim. É porque os dispositivos, eles não têm aparato. Por mais não tem, o algoritmo não está catando. E isso que o ouvinte traz? Então, o que é que a gente traz? A gente tem essa ciclagem depois do sono sol, vem o sono REM, que é o sono de movimentos rápidos dos olhos, né? Que é Rapid Eye Movement. Os olhos ficam ali mexendo. Eita, me xingou toda. Movimento de ondas longas, né? Médias ali, que é onde geralmente a gente sonha. A gente falou um pouco de sono. Essa ciclagem toda, N1, N2, N3 e REM, dura 90 minutos, 1h30. Então, ao longo da noite, a gente vai fazendo várias ciclagens dessa. N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM. Então, é muito comum a gente fazer o primeiro ciclo, fazer o segundo ciclo, fazer o terceiro ciclo, em torno ali de 3, 4 ciclos. Quando a gente acorda, é muito comum, por exemplo, dou um exemplo prático. Acordei 4 da manhã, estava me sentindo bem, digo, mas ainda dá para dormir mais um pouco. Estou tão disposto, estou bem, mas está muito cedo, digamos, para algumas pessoas, né? A pessoa dorme. Aí, quando dá 5 horas, ela acorda todo quebrado. O que aconteceu? Eu botei 1 hora a mais de sono e acordei pior, porque justamente ela interrompeu no meio ela quebrou a arquitetura. Então, quando ela quebra a arquitetura do sono, dá uma sensação de que o que aconteceu? Eu estava tão bem às 4 da manhã, fui inventar de dormir um pouco mais e acordei todo, como a gente diz aqui na Bahia, todo quebrado, todo moído. O que aconteceu? Ou seja, quebrou a arquitetura do sono. Então, nosso sono se dá em ciclos de 90 minutos, um pouco mais, um pouco menos nessa média. Mas é totalmente fora do nosso controle, né? Sim. Então, assim, como o ouvinte diz, às vezes a gente acorda, dorme muito, mas acorda... Mas aí o que acontece? Quando a gente vai estabelecer, aí fazendo de novo uma nota de rodapé, lá para a pergunta de Geraldinho, a gente vai estabelecer protocolos, ou seja... Existe um período pré-sono. Tudo que a gente vai fazer importante na nossa vida, a gente tem um preparo prévio. Você vai fazer uma viagem, você vai se preparar para essa viagem. Então, o sono é essa viagem, digamos que é tão importante que a gente fazer um preparo prévio. Então, uma das medidas que se tem, aí, respondendo ao ouvinte, fazendo lá a nota de rodapé a nota para Geraldinho, é o seguinte, a gente vai estabelecer um protocolo pré-sono. Como que eu estabeleço, que sinalizo para o meu cérebro que é o momento agora de mudar? Então, no protocolo pré-sono, tem como fazer um cálculo desses 1h30, 1h30, 90 minutos, para dar exatamente no horário que a pessoa intenciona acordar e não ter a quebra da arquitetura do sono. Matheus Ramos, nosso queridíssimo Matheus Ramos, também jornalista, trabalha, faz parte da equipe da Baiana FM, diz assim, e quando se tem um bebê que acorda 2 ou 3 vezes na noite, só Jesus para recuperar o nosso corpo. E faz parte aí também desse combo de Matheus Ramos, meu pai, que agora também conta com um bebê de 2 meses, e aí tá tendo que lidar também com essas interrupções do sono, né? Aquela ideia, aí não tem muito o que fazer, não porque aquela ideia, aí até positivo, entre aspas, digamos que assim, porque é um momento único, né? Porque a ciclagem do bebê, e a gente poderia entrar um pouco na ideia da... Quando o neguinho perdia sono com as farras aí alheias, ninguém falava nada. Ninguém reclamava, Deixa seu bebê quieto, sua criança quieta. Ou seja, a ideia a gente pode até falar um pouco da ideia do sono infantil, né? A ideia, ou seja, porque a ciclagem é distinta. Ou seja, existem ciclos distintos. O bebezinho, ele tá ali na produção de tecido, né? Ele tá na parte de desenvolvimento de tecido, desenvolvimento da parte cerebral, muscular, todas as ações. Então, catabolismo, metabolismo, produzindo tecido, anabolismo. Então, ela vai demandar maior horas, né? Diz assim, o bebezinho, ele só come e dorme, né? Então, é diferente, tem uma ciclagem distinta do adulto. Então, assim, geralmente, o que é que eu digo? De que nasceu-se a criança, né? O horário que todo mundo vai dormir vai ser o horário da criança, digamos que assim. Muda tudo, né? Muda o relógio de todo mundo. Agora, é importante também ir sinalizando para o cérebro infantil para ele pegar um pouco do ritmo, porque senão desregula demais. Tem uma pergunta de Geraldinho, mais uma, vamos colocar. Você está na Baiana FM com Geraldinho. Olha, gente, tem aí uma notícia aí. A gente está trazendo aqui mais uma vez aí esse comentário. O presidente Lula assinou uma medida provisória que cria o regime especial de tributação para serviços de data center no Brasil. É o chamado REDATA. O programa faz parte da política nacional dos data centers vinculada à nova indústria brasileira
a nova indústria do Brasil. O objetivo é ampliar a capacidade brasileira de armazenagem, processamento e gestão de dados. Segundo o governo, os incentivos previstos na MP do REDATA garantem isenção de tributos como PIS, PASEB, COFINS e IPI na aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e de comunicação, importados ou produzidos no Brasil, destinados à implantação e ampliação e manutenção dos data centers. A criação do regime especial para isso, para os data centers, é um passo estratégico para o Brasil e para os brasileiros. O presidente Lula se posicionou e posicionou o Brasil na vanguarda da economia digital. A Bahia, em especial, reúne grande potencial para atrair esses empreendimentos. Traz aí vocês da bancada aí, traz aí vocês os comentários para a gente. Vamos lá. Você está na Baiana FM com Geraldinho. 12h51. Pois é, obrigada, Geraldinho, também pela sua participação sempre aqui no seu programa. Gilson pergunta aqui no YouTube, a gente está conversando com o neuropsicólogo, doutor Anderson Pereira. Gilson pergunte ao doutor Anderson se ao dormir, escutando músicas antigas, pode influenciar o sonho. Interessante, né? Muito interessante essa pergunta. A gente estava falando agora há pouco de faculdades, né, cognitivas, e a gente vai pensar, o que a música nos remete, Vitória? A ideia de lembrar, né? Sim. Então, a ideia de memória afetiva. Então, a música, ela lembra. Então, aquela memória afetiva sendo positiva, vai trazer o que? Aquele sentimento de acolhimento, aquele lembrar, e pode, de fato, assim, somar positivamente, né? Inclusive, tinha aquela ideia de botar uma música para relaxar um pouco, para meditar. Então, é positivo. Agora, aquela música que vai trazer, de fato, um relaxamento, daquela lembrança agradável. Então, pode ser positivo. Agora, tem que ter a atenção, né? Para que essa música não vire ali um fator dispersivo. A pessoa está tão ligada à música que fica acompanhando ali. Mas foi interessante essa pergunta. Sim, então, respondendo diretamente, sim, pode, na medida que essa música vai trazer essas emoções positivas e rememorar coisas positivas. Que pode, não quer dizer que vai acontecer, né? Porque a pessoa fica, antes de dormir, já pensando no que vai sonhar, querendo controlar o sonho. Não, ou seja, se fosse assim... O dormir é uma necessidade fisiológica involuntária. Tentar obtê-lo é não consegui-lo. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente quer forçar o espirro, e aí o espirro nunca vem? Então, quando você relaxa, que aí vem um espirro. Então, dormir é uma necessidade fisiológica involuntária. Essa involuntária não depende da nossa volição, né, da nossa vontade. Tentar obtê-lo, a chamada ortossonia, não consegui-lo. Você botou tensão, botou intenção naquilo ali, você ativou a área cerebral, que ela é contraproducente à mudança de frequência cerebral para o sono. Maravilhoso. Olha, hoje a gente prometeu que quem participasse através dos áudios já estaria concorrendo ao par de ingressos da OSBA, né? A OSBA vai homenagear a Gal Costa nesse final de semana. Aliás, é hoje, né, Lu? É nesta sexta, é hoje, de noite. Ave Maria, como é bom lembrar que é sexta-feira. Vindo aqui todo mundo de branco, chega a me lembrar pra babá, ó. Oxalá que guia também, Senhor do Bonfim, seja lá em que você acredite. Sexta-feira é dia de energia boa, dia de OSBA. Então vamos chamar a Lara pra ver quem é que ganhou esse par de ingressos? Isso. Oi. E aí, Oi, Lara, então, quem foi que ganhou? Então, quem ganhou o par de ingressos para a OSBA H80 foi Rosemary, a ouvinte. Aí participou com a gente, perguntou aqui ao doutor, não foi? Isso. Foi Luciana entrará em contato com ela, vai falar onde ela pode estar pegando o par de ingressos e vai curtir esse showzaço. Maravilha. Perfeito, então. Olha, 12h54, chegamos ao final do De Cara com o Líder desta sexta-feira, dia 26 de setembro. Véspera de São Cosme e Damião, de Caruru, aqui na Bahia. Agradecer pela presença, pelo tempo, pelo espaço, por todos os esclarecimentos, pela aula dada aqui da neuropsicologia do sono e muito mais, né? A gente não se restringiu a 1, a 2 assuntos, a gente falou aqui de muita coisa. Que bom que você gostou, doutor Anderson Pereira. Como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Não tem aquela vinheta. Então, nas redes sociais, no Instagram, andersonpereira.neuro. andersonpereira.neuro. Instagram, perfeito, digamos que é o início de tudo, né? Dali tem o link para WhatsApp, canal no YouTube, enfim. andersonpereira.neuro. Então, Vitória, eu queria agradecer, né, a Geraldinho, a você, por ter provido esse momento onde a gente pôde, de fato, ter uma sinergia, né? E tudo confluiu bem.
e a gente prestou, assim, saiu daqui tranquilo, que a gente prestou um excelente serviço de utilidade pública para a população e estou à disposição aí para novas estadias. Missão cumprida. Maravilha. Seja muito bem-vindo sempre aqui, viu? Quando quiser, só invadir nosso estúdio que tá tudo certo. Você e sua galera toda. Minha gente, eu vou ali rapidinho no comercial e volto, porque agora, 13h é o Giro Baiano, segunda edição. Antes, mensagem de reflexão do dia, cadê? Vamos lá. Mensagem do dia, com Geraldinho. Olha, fica a dica de reflexão para você, hoje aí, no dia de hoje. Nas dificuldades da vida, descobrimos a nossa verdadeira força interior. Autoestima lá para cima, hein? Um beijo, já fui, tchau. Você acabou de ouvir De Cara com Líder. Apresentação Geraldinho. A seguir, Giro Baiana, segunda edição, com Vitória Alves. E às 14h tem Boa Tarde da Baiana, com Cris Couto.